Direito Penal 4, professor José Milton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Título 8 dos crimes contra a impunidade pública, e a gente está vendo aí o artigo 251, crime de explosão. Esse módulo 2, a gente vai dar continuidade ao estudo do tipo penal. Então estamos estudando aí o 251, caput, que é explosão dolosa. Então na explosão dolosa lá, o elemento subjetivo aqui é o dolo, tá? Ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador, independente de qualquer finalidade. Tanto o incêndio quanto a explosão, se ela for destinada aí a provocar a morte de alguém, se for o meio utilizado, se for a forma escolhida para praticar o crime de homicídio, vai incidir lá na questão do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, homicídio qualificado, que é um crime hediondo. E mais ainda, se dessa explosão ou se do incêndio utilizado para praticar o homicídio resultar perigo comum, aí vai se dar o concurso material ou o concurso formal impróprio, ou seja, aplicando-se o sistema do cúmulo material, somando-se as penas. Por que somando-se as penas? Porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, são diversos. A vida é um bem individual, lá do outro, a incolumidade pública é referente a toda a sociedade, é referente a toda a coletividade. Então, se o agente provoca uma explosão com o fim de matar alguém e essa explosão ela vem causar perigo comum, vão se somar as penas pelo Instituto aí do concurso material, artigo 69, ou concurso formal impróprio, aí, artigo 70, parágrafo 1º lá do Código Penal Brasileiro. Bacana? Então, é essa a questão em relação aí à soma das penas. Tem explosão com a intenção de matar, eu já falei. Explosão provocada por motivação política. Estamos vivendo agora a questão da política, ou seja, se essa explosão ela tiver cunho político, vai aí incidir lá na Lei de Segurança Nacional, artigo 20 da Lei 7170 de 83. Então ali o princípio da especialidade vai impor a incidência do tipo penal previsto lá na questão da Lei de Segurança Nacional, e não aí o artigo 251 do Código Penal. Explosão e crime ambiental. O artigo 35, inciso 1º da Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, se a explosão ela for destinada à pesca, vai também ocorrer a incidência aí do princípio da especialidade e vai ser aplicada, vai haver incidência, adequação, subsunção à norma lá da Lei 9605 de 98 e não a 251 do Código Penal Brasileiro. Bem, consumação. No caso aí da explosão dolosa, trata-se de um crime material, ou seja, material ou causal, que são aqueles crimes em que há uma alteração no mundo exterior. Aí, além disso aí, o crime é de perigo concreto. Como foi falado para um incêndio, é necessário que a perícia demonstre aí que foram expostos bens ou um número indeterminado de pessoas aí à conduta do agente, para ficar caracterizada aí o artigo 251 do Código Penal Brasileiro. Crime de explosão e prova de materialidade. Então vocês vão ver lá no artigo 175 do Código de Processo Penal que vai efetivamente ressaltar ali a realização do exame de corpo de delito para determinar se a explosão causou aí a questão aí de
um perigo concreto, um perigo para toda a coletividade. A tentativa ela é possível porque há aí a possibilidade de fracionamento da conduta. Então aqui o crime no expor a perigo, se o agente foi interrompido antes, se já deu início ao transporte do explosivo, isso aqui, e for abordado antes, e a vontade dele é exatamente provocar a explosão, nesse caso tem-se a figura aí do crime tentado. Artigo 251, combinado com o artigo 14.2 do Código Penal, e dispõe lá, considera-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bem, Lei 9.099/95, que é a lei das infrações penais de menor potencial ofensivo, não se aplica aí ao caput, porque é um crime de elevado potencial ofensivo, porque a pena aí é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Já a figura privilegiada aí do parágrafo 1º, a pena aí ela é de médio potencial ofensivo, ou seja, vai ser de 1 a 4 anos e multa. Se é de 1 a 4 anos e multa, vai ter incidência lá o artigo 89 da 9.099 de 95, que é aí a suspensão condicional do processo, ou sursi processual. Causa de aumento de pena, e a gente vai ver que o dispositivo aqui, ele fala para vocês aqui, ó, aumento de pena, as penas aumentam de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo 1º aí, do artigo anterior. Então lá no crime de incêndio, coloca, as penas são aumentadas de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio de alheio, nessa circunstância aí vai caracterizar aí o aumento de pena de 1/3. E aí vai continuar lá, ou visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do referido artigo, ou seja, do crime de incêndio. Vê lá, 2. Se o incêndio é em casa habitada, vale todas as observações que a gente fez lá, edifício público destinado a uso público ou assistencial cultural, embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte, estação ferroviária ou aeródromo, instaleiro, fábrica, oficina, em depósito explosivo, combustível inflamável, em poço petrolífero ou galeria de mineração e em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Em relação à mata ou floresta, necessário frisar que existe a nossa lei ambiental. Bem, com relação à explosão culposa, mesmas circunstâncias foram colocadas por senhores no artigo 250. A modalidade da culpa ela deve ficar provada, se foi imprudência, se foi negligência, se foi imperícia. Dei o exemplo para vocês aqui de uma casa de fogos no Rio de Janeiro, lá onde foi efetivamente provocado um incêndio e esse incêndio resultou numa explosão. Essa explosão causou um dano irreparável lá no Saara, que é uma região de shoppings populares. Naquele momento constatou-se através do laudo pericial que o que deu causa ao incêndio foram as péssimas condições das instalações elétricas. Ali tem negligência em relação a isso e aí trata-se de uma explosão culposa e a modalidade de culpa ela tem que ser efetivamente demonstrada, provada. Formas qualificadas, também na introdução falei para os senhores lá do artigo 258, são os crimes qualificados pelo resultado. Então aqui nos artigos nos crimes contra a incolumidade pública, o artigo 258 ele vem e atribui a esse resultado à morte, a pena ela vai ser aplicada lá com a variação do aumento de pena em dobro. Isso resulta lesão corporal de natureza grave, que ela será aumentada pela metade. Vale a mesma observação
explosão e Estatuto do Desarmamento, artigo 16, parágrafo único, inciso 3º da Lei 10.826, que vai colocar a situação para vocês lá. Com relação à explosão em peixe, a gente viu, para pescar, a questão já é prevista na Lei 9605 de 98. Jurisprudência selecionada, uma coisa que eu chamei aqui, ó, crime de perigo comum. Se é crime de perigo comum, é necessário, o STJ aqui fala que é necessário sim a questão aí de demonstrar a prática, a existência de perigo comum, sob pena de não haver adequação típica. Aí vem explosão, arremesso ou simples colocação de engenho ou dinamite de substância ou efeitos análogo. Então a explosão é a expansão de ar, tá? Com ou não aí outros objetos juntos. Arremesso é lançar. Isso aí pode ser feito até por meio físico. Então uma forma, uma mola, uma coisa que vem impressionar isso aí. Colocação, engenho de dinamite ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Então aqui vocês vão ver que o lançamento do próprio arremesso vai configurar a figura penal. Local desabitado. Se o local é desabitado, não existe aí a colocação de um número indeterminado de pessoas em perigo. E não existindo esse número indeterminado de pessoas, vai dar a tipicidade da conduta aqui, porque não foi colocado um número indeterminado de pessoas. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Bem, gás tóxico ou primeira situação que a gente tem que colocar com a leitura aí da rubrica ou da indicação nominal. Gás tóxico. É necessário que o gás seja classificado como tóxico. Não. Expor a perigo a vida ou integridade de físico ou patrimônio de outro usando gás tóxico ou asfixiante. Ponto. Quer dizer que o gás pode ser efetivamente fomentado, ele pode ser de uso comum, como é o gás de cozinha, ou ele pode ser aí ter restrições à sua circulação. Então aqui o tipo penal ele não faz essa diferenciação. A reclusão de 1 a 4 anos e multa. No parágrafo único também nós vamos vislumbrar que existe a modalidade culposa. Então os 3 tipos penais que a gente já estudou até agora, o crime de incêndio, o crime de explosão e o crime aí de uso de gás tóxico ou asfixiante, tem modalidade dolosa e culposa aí. Se o crime é culposo, de 3 meses a 1 ano, infração penal de menor potencial ofensivo. E reclusão de 1 a 4 anos para o crime doloso. Nesse caso, médio potencial ofensivo, porque a pena mínima é 1 ano, se é 1 ano, cabe aí o subsídio processual. O objeto material aqui. O objeto material é a conduta sobre o qual incide, qual objeto, coisa, sobre o qual incide aí a conduta do agente. Então é o gás tóxico ou asfixiante. Elemento subjetivo no tipo, no caput, é o dolo. A modalidade culposa está no parágrafo único ali. O que é gás tóxico ou asfixiante? Gás tóxico é tudo aquilo que provoca alteração no corpo da pessoa. Por exemplo, o gás lacrimogêneo, com a pessoa aí com dificuldades para enxergar, lacrimejamento, até mesmo respiração, vai configurar essa situação. Ou asfixiante, é aquilo que impede a entrada total ou parcial aí de gás no corpo humano, do oxigênio. Gás lacrimogêneo e a polícia. No caso da polícia utilizar o gás lacrimogêneo para o controle aí dos distúrbios civis que existem, aí a doutrina entende que eles estão agindo amparado pelo excludente da legítima defesa. A gente repele injusta agressão atual e iminente, usando moderadamente
os meios necessários. Objeto jurídico, incolumidade pública. O núcleo do tipo aqui é expor. Se é expor aqui, é como no artigo anterior, expor é colocar em perigo. E aí colocar em perigo o quê? Um número indeterminado de pessoas ou de patrimônio. Sujeito ativo, qualquer pessoa, é um crime comum ou geral. Sujeito passivo aí é crime vago, é toda a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo, independente aí de um fim especial de agir. Então aqui basta o agente aqui fazer o uso de gases tóxicos através da exposição aí a perigo de vida para as pessoas. Quando do estudo lá do lesão corporal, aqui, expor é perigo à vida, na integridade física. Lá na lesão corporal, fala lesão corporal qualificada, perigo de vida. É bom a gente falar aqui que o perigo é perigo de morte, tá? Não é de vida não. O legislador lá no 129, parágrafo 2º, ele errou essa situação. Elemento, se essa questão aí for utilizada, se a outra situação que tem que chamar a atenção aqui é o seguinte: se o gás ele for usado como um instrumento para provocar o crime de homicídio, aí aqui a situação é a mesma do incêndio e da explosão. Vai caracterizar o 121, parágrafo 3º, inciso 3 do Código Penal. Parágrafo 2º, inciso 3. Nesse caso, trata-se de crime de homicídio qualificado e de outro. Lá no outro, se o uso desse gás tóxico colocou em risco um número indeterminado de pessoas, vai efetivamente incidir lá a figura da concurso material, soma das penas, ou concurso formal impróprio, onde se dá aí a aplicação do sistema do cúmulo material e as penas são somadas. Consumação, trata-se de um crime material ou causal, que necessariamente aqui é imprescindível a demonstração de perigo concreto para um número indeterminado de pessoa. A prova da materialidade através de exame de corpo de delito, lá nos termos do artigo 158, combinado com o artigo 175 do Código de Processo Penal. Por existir a possibilidade de fracionar a conduta, é possível a tentativa. No caso aqui, é crime de ação penal pública incondicionada, bacana, Lei 9.099/95, no caput aí, é médio potencial ofensivo. E lá no parágrafo único, modalidade culposa, crime de menor potencial ofensivo. Com relação aí a gás tóxico asfixiante, tem a questão aí dos lixões, tem a questão aí da lei dos crimes ambientais. Lá vocês vão ver que a lei 9605 de 98, lá no artigo 54 tem previsão para isso aí. Ou seja, se o agente deixar de atender os ditames lá causando poluição diretamente na natureza, nesse caso aqui é necessário também fazer a perícia dos níveis dessa situação de poluição lá, e é necessário demonstrar a possibilidade de danos aí à saúde humana e aí ao patrimônio das pessoas. Se isso ficar constatado, vai estar caracterizado aí o crime de perigo concreto aí contra a incolumidade pública. Gás lacrimogêneo pela perícia, já foi falado para vocês, e nessas circunstâncias, eles agem lá na contenção do pessoal, vão agir em legítima defesa, o amparo de um excludente da ilicitude. A questão tem necessário mencionar também que existe uma contravenção penal lá, que é a contravenção penal de emissão
de fumaça, gás ou vapor. Nessa circunstância aí, a gravidade da conduta é muito menor do que o gás tóxicos ou asfixiante. 253, vamos lá para 253, vamos ver o que eu coloquei aqui. 253, a gente não pode deixar de falar para vocês que isso aqui tudo tem a figura qualificada de 258, se resultar a morte, pena em dobro, e se tiver aí lesão corporal grave ou lesão corporal grave ou morte, vai se aplicar lá a pressão da causa geralmente pena. Se morte, aplica-se em dobro. Se lesão corporal grave, de metade. 253. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Vocês vão ver aqui que nesse caso é um crime formal de consumação antecipada. Vamos lá. Fabricar, fornecer, escrevem, é um crime de ação múltipla, conteúdo variado, vários núcleos com um único crime. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Aí vem um elemento normativo do tipo: sem licença da autoridade, substância ou engenho de explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Então aqui no 253 vocês vão ver que tudo está ligado aí tanto ao 252 quanto ao 251, porque vai estar a questão da fabricação do material aí explosivo. Bacana? Então, é um crime vago. Por que crime vago? Porque o sujeito passivo é um número indeterminado de pessoas. Um núcleo do tipo. O núcleo que é fabricar, é produzir, fornecer equivale a dar ou entregar, adquirir significa assumir a propriedade, possuir estar na posse do bem, transportar é levar de um lugar para outro, tá certo? É um tipo misto, alternativo de ação múltipla de conteúdo variável, bacana? Elemento normativo do tipo, já falei, sem licença da autoridade. Sujeito ativo é crime comum ou geral, qualquer pessoa. Sujeito passivo aí é a coletividade. O elemento subjetivo do caput é o dolo, do parágrafo único é a culpa. A consumação é crime formal de consumação antecipada ou ainda de resultado cortado. Nesse caso aí, com a simples prática da conduta, o crime vai estar consumado. Tentativa, como nos crimes formais ou de consumação antecipada, a doutrina e a jurisprudência rezam que não é possível a tentativa. A ação penal é crime de ação penal pública incondicionada. Trata-se de Lei 9.099/95, infração penal de menor potencial ofensivo aí, a questão da modalidade culposa. Entretanto, ali em cima, 252, médio potencial ofensivo, vai incidir a suspensão condicional do processo. Formas qualificadas pelo resultado, 258, a competência desse crime aqui é de competência da justiça estadual, mesmo nas hipóteses em que a fiscalização da substância seja reservada aí a órgão federal. Bacana? Então tá aí. Estatuto da Criança e Adolescente, tem lá a questão da venda para o adolescente no artigo 242, o Estatuto de Desarmamento, a gente já viu o artigo 16, inciso 3º, e aí as atividades nucleares. A própria Constituição prevê a responsabilidade civil daqueles aparatos nucleares, aqueles que causam dano. Então, artigo 22 da Lei 6453 de 77. Então, a competência aqui deixar claro que compete aqui ao juízo comum estadual, mesmo que a fiscalização seja de órgãos federais. Próxima aula a gente volta aí no crime de inundação, perigo de inundação, desabamento ou desmoronamento, e aí subtração ou ocultação
ou inutilização de material destinado a salvamento. Bons estudos!